Em diversas situações da nossa vida, a gente vai estar se vendo sentado numa piroga, tendo que remar com um monte de gente rio acima na vida. E o que seria? O que é uma piroga, na verdade? Não é isso que você está pensando lá ele. Uma piroga nada mais é que um tronco imenso de madeira em que índios utilizam como uma canoa. E para ilustrar alguns jogos e sistemas em que você pode estar inserido e você pode estar sendo explorado, que eu chamo de ser o otário da vez, eu vou contar um pouco sobre o dilema da piroga. E meu nome é Arthur Su e nesse canal eu falo sobre teoria dos jogos, tanto para negócios quanto na prática. Então, se você se interessa por esse assunto, não deixe de se inscrever nesse canal que eu posso te dizer que vai valer a pena para você. Dilema da piroga. Imagina você e mais 5 amigos, 5 indígenas ali só de tanguinha. Você pegou a sua piroga, né? Você pegou um tronco bem roliço e largo, né? Cortou ali com sua machadinha, esculpiu e você criou uma piroga. Vocês 5 criaram uma piroga. Com alguns galhos que sobraram, vocês fizeram ali, esculpiram também remos. E aí vocês queriam sair ali da sua aldeia inóspita para ir para uma aldeia maior, tá? Onde você tinha mais condições de viver a vida. Então, vocês esculpiram a sua piroga, esculpiram seus remos e foram partir rio acima. O problema é que essa aldeia ficava, que vocês estavam, né? Ficava num lugar bem longe das coisas, né? O terreno da floresta era muito denso e muito perigoso, então era melhor realmente ir de barco, ir de piroga, no caso. Só que o problema é que tem uma correnteza muito forte, então vocês não podem deixar de remar a sua piroga com toda a sua força. Então, vocês decidiram, né, fazer essa aposta, sair da aldeia que vocês estavam para ir se aventurar e buscar uma vida melhor. Nada de novo no paraíso. Beleza, vocês começaram ali, os 5, a remar, você e seus outros 4 amigos de tanguinha, sentados num tronco bem roliço. Foram ali remando, né? Remando com toda a sua força, todo o seu ímpeto. Hey! Hey! Vocês vão lá, subindo. Só que o negócio é o seguinte, né? Sempre tem no grupo aquele cara que é mais deitado, né? Ou, digamos assim, ele não é tão avantajado fisicamente. Esse cara, com o tempo, todo mundo percebe, mas não fala de primeira. Esse cara, ele começa a fazer o tal do corpo mole. O pessoal primeiro não começa a falar, né? Mas tá lá todo mundo lá. Hey, bora lá, pessoal. Bora lá. E aí o cara, tu vê que o cara lá não tá fazendo aquele esforço que deveria fazer. E aí com o tempo tu vai vendo aquele miguezinho, tal, e o cara fala, putz, meu braço tá doendo, ele começa a dar um monte de desculpa, e aí tá lá um ali da sua piroga, só sentadinho ali bem quietinho e os outros 4 remando. Vocês não podem parar de remar, porque senão a piroga vai pro brejo, né? Ela vai ser levada e o problema assim que a correnteza é muito forte, capaz de virar e todos ali sofrerem um grave acidente. Então agora a gente tem um impasse. 4 remando, por enquanto. Um lá, que a gente não tem o que fazer, deitado. Que a gente chama de caroneiro. O cara tá de boa na lagoa, fala, não tem mais condição não vou mais remar. Aí um de vocês fala, porra, eu tô aqui me matando, esse cara não tá remando, eu vou diminuir o meu ritmo também. Foda-se. E aí, isso vai pesando mais a piroga, né? Vai ficando assim, ó, a piroga vai entrando dos outros, porque, né, já parou, o outro diminuiu muito e já tá quase parando, aí sobra para 3.
Aí os três falam, porra, não vou mais remar, tô cansando. Só que a gente não pode parar de remar, porque senão a gente vai morrer. Então, assim, fica naquele impasse, um vai parando, vai parando, vai parando. E esse sistema como está, né, da piroga, a tendência é que todos parem de remar e dê ruim. E dê ruim. Porque ninguém gosta, que na verdade isso é um mecanismo psicológico. Pessoal, a gente tem aversão, que a gente chama de aversão à inequidade. A gente não gosta de ser passado para trás. A gente não gosta de ser o otário quando a gente percebe isso, né? E nessa situação é muito evidente. Então você naturalmente vai diminuindo o seu ritmo e a coisa vai desandando. Claro, você tem como contornar isso, né? Você é um grupo de 5 pessoas, vocês podem falar assim, não, beleza. Cada um vai remar assim, ó, cada 3 ali, 3 vão remar e outros 2 vão descansar. E a gente vai levando, tá? Você cria um sistema transparente em que vai ter que ser remado e fala assim, ó, e se ninguém remar, o cara vai ser jogado da piroga. Foda-se, vai ser isso aí. Punição, incentivo, beleza. Isso assim, lembre-se que isso é uma piroga metafórica. Imagine que você esteja num grupo de pessoas e que isso aconteça, né? Você pode realmente gerenciar dessa maneira. O problema agora, que eu vou te dizer, que talvez é um passo 2 dessa reflexão da piroga, que é o seguinte. Imagina agora que essa piroga é feita de uma sequoia. É uma piroga imensa. Uma piroga assim, cabe uma população inteira ou uma empresa inteira. Metafórica, né? Imagina, um pirogão. Uma piroga imensa. E dessa piroga, assim, tem tudo quanto é tipo de gente de tudo quanto é jeito. E vocês têm que remar rio acima porque vocês querem uma vida melhor. Essa piroga, agora imagine que ela pode ser um país ou ela pode ser uma empresa, tá? A gente vai usar esses 2 exemplos. Pode ser várias coisas, mas vamos utilizar isso aí, esse exemplo. Imagina que essa piroga, assim, no fundo, é uma empresa ou um país. O problema é o seguinte, essa piroga é gigante e está todo mundo sentado nela, remando. Agora a gente tem não só um problema ali da comunicação ou de um ou outro parar de remar, você começa a surgir alguns outros problemas nessa piroga, que é o seguinte. Um problema de poder ou assimetria de poder. Imagina que um cara ali, ele é mais carismático, o cara é um líder nato. Esse cara, ele de certa forma foi designado para direcionar a piroga, porque assim, como a piroga é muito grande, tem que ter alguém coordenando, né? Falando, ó, vamos para lá, vamos para cá, cuidar com essa pedra, tal. Então tem um cara que tá ali gerenciando a piroga, né? A piroga, ela precisa ser gerenciada. Imagina só que essa piroga é muito grande assim, ó. Então assim, essa eleição foi feita assim nas coxas, então tá, uma parte decidiu, né? Aquela coisa, né? Democracia. E aí ficou ali decidido que esse cara ia gerenciar a piroga. E desse cara ali tinha os coordenadores também, porque essa piroga é muito grande, aí vai descendo. E aí você tem isso aí. Esse cara, ele não necessariamente, digamos, ele tem um poder muito maior do que o cara lá que tá lá atrás, ali lá no finalzinho, ali sentado na piroga, só remando ali a sua vidinha pacata. Isso é um problema, porque injustiças podem acontecer, porque esse cara é muito poderoso, ele tem um poder da piroga, né? Ele direciona a piroga. E aí entra um segundo problema, que é o seguinte, que a gente chama de assimetria de informação, ou seja, alguns têm informações privilegiadas e outros não. É um outro problema. E aí o que acontece? Quando uns têm informação e outros não, alguns podem utilizar essa informação ao seu para ter alguma vantagem. E aí o que acontece? Esse cara, né, que tem mais informação privilegiada, geralmente circula o gerente, esse cara pode usar a informação para se beneficiar. Por exemplo, a piroga, ela está passando ali por uma parte do rio em que não precisa todo mundo remar, que não vai fazer tanta diferença. Aí esse cara fala, olha só, nós aqui não vamos remar não. Deixa a galera lá remando que não vai perceber tanto, entendeu? Então a gente consegue descansar, ficar de boa, e aí
fica com a carga dos otários lá. Beleza? Aí eles vão lá, fazem isso. E isso vai acontecendo. Então assim, a gente começa a ter um problema de agência. Porque assim, é tão grande a piroga, mas tão grande a piroga, que você não consegue gerenciar ela de forma que seja justa para todo mundo. Você tem aí, imagina assim, que essa piroga, assim, esse rio é grande, é grande, é grande. E aí nessa piroga você começa a ter o filho do gerente da piroga, o filho ali do subgerente da piroga. E esses caras não tiveram mérito nenhum, tá? Então assim, esses caras, eles começaram o quê? Simplesmente não fazer as paradas, não remar mais. Não remar porque eles tinham esse privilégio, né? O pai falou, filho meu não vai ser remador de piroga. Então, você começa a gerar um ambiente caótico em que o incentivo é o quê? Se você for vendo assim, as pessoas vão começar a sentir que eles estão remando mais e outros menos, porque a informação assim, ela viaja, mas ela demora para viajar. Aí o cara lá de trás um dia vai chegar assim, vai escutar, pô, ficou sabendo ali que a galera ali da frente não tá remando a piroga? Como assim não tá remando a piroga? Eu aqui me matando aqui, ó, dando meu sangue aqui pra mexer esse pauzinho aqui. E aí a galera lá na frente não tá remando, que porra é essa? E aí assim, você vai vendo e essa informação vai se propagando e digamos, a injustiça vai se instaurando. O incentivo é que as pessoas parem de remar aos poucos. E que quem segue remando, segue se sentindo cada vez mais injustiçado e sendo de fato injustiçado porque a carga está recaindo sobre você. Isso, na verdade, é um dilema ou um problema que toda grande instituição vai aparecer. É natural disso, não é questão só de é um sistema ideológico, não. Quanto maior o sistema, mais difícil vai acontecer, porque é da natureza do negócio. É difícil a informação viajar de forma totalmente igual para todos, entendeu? Uns decidem mais, outros menos. Então assim, você vai gerando essas injustiças que vão se acumulando ao longo do tempo. Isso geralmente acontece muito, você já deve ter se dado conta que acontece muito em empresas e também em alguns países. Não vou dizer nomes, mas enfim. Agora vamos para a parte em que a gente dá um afago no coração e vê assim, o que a gente pode fazer se a gente está sentado nessa situação de ser o otário da piroga em movimento. Você tem algumas opções, tá? Tanto quando se você estiver numa empresa que não te valorize e você faz um trabalho que é infrutífero, que você não tem reconhecimento nem o pagamento devido, e também num país. Num país você tem duas opções. Algumas, né? Uma você é seguir sendo explorado, que eu acho que não é muito interessante. Uma delas é sair do país, porque aí você sai da piroga, né? Junta tuas trouxinhas, pega um pouco de mantimentos e sai, pula ali ou cria sua própria piroga, né? O seu bote salva-vidas e sai fora dessa piroga. Essa é uma opção. A outra é um pouco mais complicada, assim, se você fala, eu amo essa piroga, eu quero sentar nela e quero sentar ela por toda a minha vida. Aí você vai ter que criar meio que um sistema paralelo para você, em que a piroga maior não te estresse ou sobrecarregue tanto, mas que você garanta a sua soberania. E como isso, você pode ter um grupo de pessoas que você confie, que vocês consigam criar valor. Outra coisa que você pode fazer, não fazer dessa piroga a sua vida e ter sua fonte de renda atrelada a uma outra piroga, no caso um outro país. Isso também é uma possibilidade. E principalmente você tem que sempre se manter quietinho, né? Porque já que essa piroga tenha o histórico de sacanear, né? De pegar a galera pro otário, você evite criar muitas raízes, mas tenha sempre um plano B, caso dê zebra, né? Porque, por exemplo, se você tem ali suas coisinhas na piroga e você chama muita atenção, é possível que a galera te note e vá tirar satisfações. Então você não quer isso também. Agora numa empresa um pouco diferente. Numa empresa, você pode diminuir o ritmo, mas a questão é que você precisa ter um bote salva-vidas.
Eu acho que não faz sentido você ficar num lugar que você não é valorizado, né, que não receba de acordo. Então você vai diminuindo o ritmo, botando o esforço a menos para criar o seu bote salva-vidas. Mas aí tem o pulo do gato. Você faz pouco esforço, mas enaltece muito o seu esforço. Faz o quê? Divulga bastante, fala que você está fazendo muito. Porque muitas vezes falar que faz e comunicar o seu feito vale muito mais do que só você fazer. Então você alardeia, fala assim, ó, estou fazendo isso, olha só que legal. Enquanto isso você vai fazendo seu botezinho para pular fora. Tenha sempre um plano, não queime pontes, né? Saia de boa para o seu bote salva-vidas e tá de boa. E lembre-se, acho que a questão é, você sempre tem que ter um plano, se você está sentado numa piroga, e de maneira alguma aceite ser o otário da vez. Nunca aceite ser o otário que só faz as coisas, porque o prêmio do otário é mais ferro, é mais trabalho e nenhum reconhecimento. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal e te vejo na próxima. Valeu!